ou já falou, saberia me dizer nesta noite, né? Peço aos irmãos que leia comigo, me acompanhe aí, em nome do Senhor Jesus. Que diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 alpares. Nesse jacia uma grande multidão de enfermos. Multidão de quê, irmãos? Enfermo. E cego, coxo e paralítico, esperando o movimento das águas. Esperando o quê? Movimento das águas. Porque, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Amém, irmãos? Não invalidando a oração da nossa irmã, do nosso irmão pastor, mas como de costume, irmão, eu gosto de orar também. Aleluia, E eu quero que Deus. nessa oração você incline sua cabeça neste momento. Porque Deus, Ele fala através da palavra, Ele fala através dos louvores, fala através da saudação, mas também o Senhor, Ele fala através da oração. Louvado e engrandecido. Eu quero que você coloque as suas mãos, louvado e engrandecido, no seu peito agora. Ou se você quiser algo lá em direção da tua casa, você vai inclinar a sua mão em direção à tua casa neste momento. De acordo com a sua necessidade, agora você vai usar a tua fé, louvado e engrandecido. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento, ó Deus, te adoramos, ó Pai, porque sentimos necessidade de te adorar, e porque entendemos, ó Pai, que Tu és digno de toda honra, e de toda glória, e de todo louvor. Neste momento te exaltamos, te glorificamos, ó Pai. Ó Deus, neste momento agora estamos aqui te adorando, ó Pai. Enquanto estamos aqui te adorando, visita o lar agora desse homem, visita o lar dessa mulher, visita o lar desse jovem, dessa jovem, ó Pai. Repreenda agora toda a fúria do inimigo, toda a potestade satânica, ó Pai. Ó Senhor, enquanto estamos aqui te adorando, repreenda todo laço, ó Pai. Repreenda toda a fúria do inimigo, toda a potestade satânica, ó Deus. Tudo aquilo que não é provém de Ti, ó Pai, que venha ser lançado por terra. Meu Deus, se entrou alguém aqui nesta noite enferma, que venha sair curado. Se entrou alguém aqui nesta noite, ó Pai, precisando de uma resposta da parte do Senhor, que ele não venha sair aqui de mão vazia. Deus querido, ó Deus amado, neste momento eu lhe peço, ó Pai, prepara o meu coração, ó Pai. Prepara o coração do Teu servo, prepara o coração da Tua serva. Prepara agora neste momento, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, a qual será pregada, ó Deus, e assim seja sempre glorificado o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus, amém. Senta aplaudindo o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai narrar uma história bastante conhecida. Uma história que, se nessa noite eu chamasse meu filho aqui nesta noite, ele saberia me dizer alguma coisa sobre essa história. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele cura, o título da palavra vai dizer, a cura de um paralítico de Betesda. A Bíblia diz que Jesus, ele, depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. A Bíblia diz que Deus vai dizer que Jesus, ele sobe a Jerusalém, e ali havia uma festa, louvado e engrandecido. Mas algo ele chama a atenção do mestre naquele momento, porque o Senhor, ele poderia muito bem ir para aquela festa, mas quando o Senhor, ele entra naquela cidade, ele se depara com um lugar chamado Betesda. E a Bíblia vai dizer que o Senhor agora, ele entra dentro daquele lugar. A Bíblia vai dizer que há uma grande multidão de enfermos esperando o movimento da água. É, Jesus, porque a Bíblia vai dizer que de tempos em tempos o anjo, ele descia naquele lugar e ele movia aquela água. E quando ele movia aquela água, o primeiro que saltasse aqui naquela água, ele era curado, ele era sarado de qualquer enfermidade. Louvado e engrandecido. Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele entra naquele lugar, e a Bíblia vai dizer que uma grande multidão de enfermos naquele lugar.
Mas o que me impressiona nesta noite, irmão, nesta palavra, é que quando Jesus ele entra, a Bíblia vai dizer que uma grande multidão de enfermos naquele lugar. Mas a Bíblia vai dizer que um homem chama a atenção do mestre. A Bíblia vai dizer que um homem chama a atenção do mestre. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor ele se aproxima daquele homem. O Senhor se aproximando daquele homem, pergunta para aquele homem: queres ficar são? Glória a Deus. Agora imagine bem, Aleluia. irmãos. A Bíblia vai dizer que Jesus ele entra num lugar que está cheio de pessoas enfermas. Mas uma pessoa, pastor Elisângela, chama a atenção do mestre. Verdade, Jesus. Aleluia, Deus. Glória. E a Bíblia vai dizer que Jesus entrando naquele lugar e sabendo a situação que aquele homem vivia. A Bíblia vai dizer que aquele homem viveu 38 anos a mesma situação. Glória, glória. E quando Jesus ele chega e se aproxima daquele homem, a pergunta é: queres ficar são? Glória. Talvez aquele homem não estava entendendo quem perguntava queres ficar são. É verdade, Porque a Bíblia papai. vai dizer que quando o Senhor pergunta para aquele homem, queres ficar são? Aquele homem ele começa a contar a tua história. Aquele homem começa a narrar a tua história para o mestre. E ele falava: Senhor, ou talvez mestre, há 38 anos eu vivo a mesma situação. Há 38 anos eu vi pessoas entrar aqui coxa e sair andando. Pessoas a sair entrar aqui neste lugar leprosa e sair limpa. Pessoas entrar cega e sair daqui enxergando. Mas mestre, eu continuo do mesmo jeito. É, Jesus. Meu Eu Pai. continuo a mesma situação. Talvez você entrou aqui nesta noite, irmão, louvado e agradecido. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que estão vivendo uma situação parecida à situação desse homem. Ele olha para o lado direito e vê seu vizinho ser abençoado. Ele olha para o lado direito e vê também o seu vizinho abençoado. Mas quando ele olha para si próprio, ele vê que a vida dele não andou nem um centímetro para frente. Louvado e agradecido, talvez você entrou aqui desacreditado, dizendo assim: não tem mais jeito, não tem mais solução para a minha vida. Mas eu trago uma palavra de Deus aqui para a tua vida. O tempo de humilhação acabou na tua vida. É, Jesus. Aleluia, Deus. Tu és poderoso, papai. A Oh, Bíblia vai dizer, irmão, que quando o Senhor ele se aproxima daquele homem, a pergunta é: queres ficar sã? Mas aí você me pergunta, como Jesus ele pode perguntar para um homem a qual está 38 anos vivendo a mesma situação, deitado em cima de uma maca: queres ficar sã? Aí você me pergunta: não era bem óbvio, pastor? Não era bem óbvio, missionário? Não era bem óbvio, presbítero Raul, que aquele homem necessitava de algo? Não era bem óbvio que aquele homem necessitava de se levantar daquela maca, que o desejo no coração daquele homem era levantar da maca, pastor Elisângela? verdade. Mas a pergunta que o Senhor ele fala, pergunta para aquele homem, pastor Elisângela, não era falar assim: levanta, pega a tua cama e anda. Não, Jesus ele pergunta: queres ficar sã? Meu Deus. Aí tu me pergunta, o porquê o Senhor ele pergunta para aquele homem: queres ficar sã? Ó, o irmão está ligado no mistério aqui, ó. A Bíblia, irmãos, vai dizer que o Senhor ele pergunta para aquele homem: queres ficar sã? E aí tu me pergunta: mas por que o Senhor pergunta para um homem em situação de maca: queres ficar sã? Não está bem óbvio? É forte, Jesus. Você sabe o que Deus está querendo dizer aqui nessa noite? Que tem situação que Ele quer ouvir da tua boca. Que tem situação que Ele quer ouvir a tua boca, lavado e agradecido, se mexer e dizer para Ele a sua necessidade. Meu Deus, é forte, Jesus. Mas o Senhor ele continua, a pergunta é: queres ficar sã, pastor Elisângela? Amém, Jesus.
E aí quando o Senhor pergunta para ele, pastor, a desculpa que ele tem: mestre, o anjo desce, move a água, mas ninguém me coloca lá. É, Jesus, aleluia. Mas aí você pega o livro de João, no seu capítulo 8, você vai ler do primeiro versículo ao último, você também não vai ver que também ele pede. Quem necessitava de ajuda? Era ele. Quem precisava de se levantar da maca? Era ele. E por que ele não abriu a boca para pedir alguém para que colocasse ele lá naquele lugar? É, Jesus. Você sabe o que Deus está te falando aqui nessa noite? Larga de ser dependente dos outros, irmão. É, Jesus. Começa a usar a tua própria fé nesta noite. Oh, aleluia. Para de Deus. ser independente da irmã Elisângela, porque ela não pode te dar nada. Mas o Deus que ela serve é o Deus que move montanha, é o Deus que levanta paralítico. Ainda quando não tem mais gente, Jesus fala: tem jeito sim. É, Deus, é verdade. Aleluia. Jesus, aleluia. Tu és poderoso, papai, aleluia. A situação daquele homem, irmão, chama a atenção de Deus. E a pergunta que Deus manda te dizer aqui nessa noite: de que forma tu tem chamado a atenção do mestre para a tua vida? Oh, Espírito da verdade, aleluia. De que forma tu entrou aqui nesta noite e está querendo ser abençoado sem chamar a atenção do mestre para a sua situação? Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele entra naquele lugar já conhecendo a situação daquele homem. O Senhor entra naquele lugar já conhecendo a situação daquele homem. A situação daquele homem chama a atenção do mestre. Aleluia! Aí você me pergunta: presbítero Raoni, me prova que se eu chamar a atenção do mestre, algo vai acontecer na minha vida. A Bíblia vai narrar uma história de um certo homem, de uma certa mulher que tinha fluxo de sangue. Há 12 anos ela vivia a mesma situação, pastor Elisângela. A mesma situação. Ela tinha riqueza, ela tinha riqueza, ela tinha, já tinha batido em tudo que era porta e nada tinha acontecido nela, na vida dela. Então ela recebe o último diagnóstico talvez do sacerdote, dizendo: ó, não tem mais jeito para a sua situação, acabou-se o dinheiro, acabou-se a esperança daquela mulher. Mas a Bíblia vai dizer que quando ela olha, ela viste uma multidão, e a multidão talvez gritava: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E quando ela ouve aquele nome, ela olha naquela situação, ali ela fala: ali havia a minha bênção. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela enfrenta aquela multidão, não sei de que forma ela enfrenta aquela multidão. Talvez ela enfrenta aquela multidão se arrastando, talvez ela enfrenta aquela multidão empurrando, mas eu não sei de que forma. A Bíblia vai dizer que ela coloca no seu coração, dizendo: se eu apenas tocar na orla do mestre, eu serei curada. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela enfrenta aquela multidão, toca na orla do mestre, e a Bíblia vai dizer que quando ela toca na orla do mestre, algo diferente acontece. Outra pessoa que tocando na orla do mestre chama a atenção. A Bíblia vai dizer que automaticamente Jesus olha para trás e pergunta para os seus discípulos: quem me tocou? Seus discípulos, sem entender nada, olha para o mestre e diz: mestre, como tu me pergunta quem me tocou? Não é bem óbvio que a multidão o assola? Não é bem óbvio que a multidão o toca? Mas olha a resposta que o mestre dá para o seu discípulo: é porque de mim saiu virtude. Glória a Deus, nós cremos, Jesus, dizer, aleluia. a multidão me assola, sim, a multidão me toca, sim, mas alguém me tocou diferente nesta noite. E sabe qual a palavra que eu trago para você? De que forma tu tem tocado na orla do mestre nesta noite? De que forma tu saiu da tua casa para receber a tua bênção? Será que você saiu disposto a receber a tua bênção, como aquela mulher saiu disposta para receber o teu milagre? Jesus, Louvado é e agradecido verdade, nome
papai. Aleluia. Quer mais? A Bíblia também vai narrar uma história no livro de Mateus capítulo 8, se eu não me engano. Jesus estava descendo do monte e uma grande multidão descia com ele. No meio da estrada, um homem leproso. Se você não sabe, irmão, o homem que era leproso era dado como leproso naquela época. Ele era abandonado até pela tua família. Verdade. Ele tinha que ser tirado do arraial. Aquele homem, agora, ele tinha que pedir esmola. Estava à beira da estrada, desacreditado. Estava na beira da estrada, desacreditado pela sociedade, desacreditado até pela sua família. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus estava descendo da onde, irmãos? E quando Jesus descia do monte, quem seguia Jesus era uma grande multidão. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor está passando, ele adora o Senhor, dizendo: Mestre, se tu quiser, possa me tornar limpo. Glória a Deus, aleluia a Deus. Mestre, se tu quiser, possa me tornar limpo nesta noite. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele torna aquele homem desacreditado pela sociedade. Não tem mais jeito. Jesus toca naquele homem e toda a lepra sai. Glória a Deus, aleluia. Livro de João ainda 8. E a pergunta é: queres ficar sã? Queres ficar sã? Queres ficar sã? E aquele homem insiste contando a tua história. Ele conta a tua história. Ele insiste em contar a sua história. Você sabe o que o Senhor está dizendo? Eu conheço a tua história. Aleluia. Sei da sua necessidade. Sei quantas vezes tu tem chorado. Ao olhar humano parece até forte, mas dentro de quatro paredes só quem te conhece é eu. É, Jesus, Aleluia. é desse jeito. Parece até forte, mas dentro de quatro paredes quem te conhece é eu. Só eu sei quantas lágrimas tu tem derramado. É Deus dizendo para aquele homem: o tempo de humilhação acabou na tua vida. Glória a Deus, aleluia a Deus. Nós cremos, ó A Pai. Bíblia vai dizer que o Senhor, ele cura aquele homem. E para aquele homem, aquela cama era sinal de humilhação. Ao olho humano, quem fica feliz, pastor Elisandro, deitado em cima de uma maca? Verdade, Jesus. Me fala aí uma pessoa que vai ficar feliz deitado em cima de uma maca. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele cura aquele homem. Aquele homem se levanta. Talvez ele agradece até. E na hora que ele começa a dar o primeiro passo para sair daquele lugar, o Senhor fala: ei, vem cá, te curei, mas a cama tu tem que carregar. Aí você me pergunta: mas presbítero, a cama não era sinal de humilhação daquele homem? Sim. Mas aquilo que era sinal de humilhação na tua vida vai ser sinal de testemunho lá fora. Eu recebo, Jesus. Você Eu sabe por quê? creio. Porque Aleluia. como se ele chegasse lá e falasse assim: eu sou o paralítico que estava lá, mas aí aqueles que estavam apontando ele dizendo: não tem mais jeito, acabou, ele vai continuar aí, tem 38 anos, vai inteirar 40, 45 e vai continuar na mesma situação. Mas a Bíblia vai dizer que aquele homem coloca a sua cama nas costas e começa a andar. Aí eu posso olhar para aquele que ia olhar para aquele homem desacreditado, dizendo: não é aquele homem que estava lá no tanque de Betesda, deitado, desacreditado? É ele sim, não é a pastora Elisângela que outrora, se o ministério pequeno na
aqui, ela sim. Eles vão desacreditar, mas eles vão ter que acreditar quando Deus fazer um milagre na tua vida. Talvez você entrou aqui desacreditado, mas você vai sair daqui acreditando no seu milagre, a história que o Senhor vai mudar na tua vida. Meu Deus, nós cremos, Jesus. Eu tomo posse, papai, e vou testemunhar para a tua glória. Aleluia. Aleluia. Vocês estão aqui quando o Senhor ele cura aquele homem. Entenda aqui, irmãos, que o Senhor ele não cura aquele homem só da enfermidade que ele tinha. Aquele homem, ele se encontrava depressivo, pastor. Aquele homem estava com o coração ferido. Aquele homem não podia contar com ninguém. Aquele homem, ele não podia andar. O coração, imagina o coração daquele homem como estava. E quando Deus cura aquele homem, Deus não cura somente